Oi povo, bem-vindos com Efeito Gomes a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriela Sá, sou advogada em Portugal já há quase 5 anos. Na verdade, eu confundi, sou advogada há quase 4 anos, resido há quase 5 anos e hoje eu quero te esclarecer todas as suas dúvidas sobre nacionalidade portuguesa via judeu sefardita. Vamos aprender sobre esse assunto hoje? Bom, gente, pra quem não me conhece, vou aproveitar e já falar sobre o meu Instagram, @GabrielaBandeira_de_Sá. Acompanha lá, segue, que tem um monte de informação super legal sobre Portugal. Então, se você tem alguma relação com o país, deseja migrar, deseja morar lá, deseja saber mais sobre Portugal, acompanha no Instagram. E, de antemão, já digo que, se surgir qualquer dúvida durante esse período que eu estou aqui, que você está me assistindo no vídeo, coloca nos comentários, porque eu vou responder as dúvidas. Se precisar de uma análise mais profunda, vou pedir para você mandar um e-mail para gabrielasa@abbsa.pt. Lá você vai falar diretamente comigo. Ou se você quiser, também pode falar através do link do WhatsApp que tem aqui embaixo na descrição do vídeo, que você vai tratar do assunto com a minha assistente, tá? Com a minha equipe. Infelizmente, são muitas mensagens, não consigo falar com todo mundo. Então, tem aí 2 vias de comunicação, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você tem alguém na sua família lá atrás ou acha que tem algum direito à nacionalidade portuguesa via judeu sefardita. Gente, vamos começar com a primeira pergunta que é essencial saber no caso desse tipo de nacionalidade. Quem é o judeu sefardita na sua família? Qual é o seu antepassado que é o judeu sefardita, tá? Se você não sabe isso, eu vou, antes de tudo, antes de você terminar de assistir esse vídeo, eu vou te pedir para pesquisar. Eu, infelizmente, não tenho ninguém para indicar que faça a sua árvore genealógica. O que eu assessoro é, por exemplo, pessoas que já sabem mais ou menos quem era o antepassado que era o judeu sefardita, e aí eu ajudo a fazer ali a árvore genealógica e conseguir a documentação até chegar nesse judeu sefardita. Só que tem que saber ele mais ou menos quem é. Se você só falar, eu acho que talvez eu tenha, você vai ter que fazer essa pesquisa profunda. Essa pesquisa profunda eu não consigo auxiliar, infelizmente. Isso já ultrapassa um pouco a esfera dos meus serviços jurídicos, já vira quase uma busca histórica sobre a sua família. Então, não consigo ajudar em relação a isso, tá bom? Posso procurar parceria se vocês quiserem que eu indique. Na verdade, tem um escritório no Brasil que eu já trabalhei em parceria, mas só tive um caso em conjunto, então posso tentar falar com eles, né, sobre o seu caso para fazer uma ponte. Então, se precisar de algo desse tipo, pode mandar e-mail, tá? Depois que você sabe responder essa pergunta, basicamente eu divido esse processo de nacionalidade portuguesa via judeu sefardita em 2 fases. A primeira fase é a fase do CIL, que é a Comunidade Israelita de Lisboa. Tem a CIL e tem a do Porto. A do Porto tivemos um problema ano passado, recentemente eu estava com o caso de uma família gigante para solicitar, eram cerca de 6 pessoas para solicitar a nacionalidade por via sefardita. E foi bem na época que teve a alteração da lei, que eu vou falar sobre isso aqui também nesse vídeo. E além da alteração de lei, teve também que a comunidade israelita do Porto não estava mais recebendo nenhuma documentação, tá? Esse vídeo eu tô gravando em fevereiro de 2023, então pode ser que, se você ver muito no futuro, isso já tenha mudado. Então, eu trabalho com a comunidade israelita de Lisboa, tá? E a comunidade israelita de Lisboa é a parte mais chata, ao meu ver, dessa etapa desse tipo de nacionalidade. Por quê? Quando você enviar todo esse seu pedido, né, do CIL, porque na verdade o que acontece? Quando você vai solicitar essa nacionalidade portuguesa, na época da segunda fase, que eu chamo de segunda fase, que é a fase da conservatória, você precisa já ter algo que comprove a sua relação familiar com esse judeu sefardita. Você pode provar isso de várias formas? Pode depender também de uma análise do seu caso exato. Mas a forma mais certa e concreta de conseguir essa nacionalidade é com já você tendo esse certificado do CIL. Porque se você já tem esse certificado do CIL, já é garantido que já sabe quem é o seu familiar sefardita, que você tem realmente um vínculo, que você é descendente dele, e isso para a conservatória já basta para comprovar que você é descendente de um sefardita. Existem outros caminhos e outras formas? Existem, mas tudo vai depender do caso em análise de verdade. Eu não consigo ficar aqui falando de vários casos. Eu falo como eu ajo com os meus clientes, porque é a forma que eu me sinto mais segura e que eu transmito mais segurança ao meu cliente. Até porque, quando a pessoa me contrata, ela quer a nacionalidade dela. Por qual via? Isso cabe a mim, ter a segurança jurídica para o meu cliente. A forma mais segura é, sim, através do CIL.
Muitas vezes acontece de você já ter, de repente, na sua família, algum primo ou um parente que já tem esse certificado do SIL. Quando você já tem alguém na sua família com esse certificado, é muito mais fácil, tá? O processo no SIL tá demorando cerca de 1 ano e meio atualmente. Não é um processo rápido, é um processo muito longo. E o que acontece? Se você solicita através de um familiar, você vai precisar de uma declaração desse familiar dizendo que o SIL ele pode abrir, né, pegar aquele processo daquele familiar que já foi definido e utilizar ele como base, né, aproveitar aquela árvore genealógica já como base para o seu processo. Se é o caso de você não ter nenhum parente, você é o primeiro a estar começando essa busca, então nesse caso o ideal é que você esteja munido de uma assessoria para poder não ter problema, nenhuma dificuldade em relação ao SIL, tá? Porque o SIL é uma etapa chata, é uma etapa que realmente vai precisar de bastante documento, então basicamente você tem que apresentar todos os documentos até chegar no seu ascendente sefardita, certidão de nascimento, certidão de casamento, informar ali a árvore genealógica, né, todos os dados até mesmo chegar naquele sefardita. Então é um trabalhinho chato e eu assessoro, faço essa árvore genealógica e assessoro com essa parte de documentação dos meus clientes. Na verdade, eles vão atrás da documentação no Brasil, né, e eu aprovo aquela documentação, disso que ainda falta aquilo, faço uma lista, assessoro em relação a dar uma instrução do que ele precisa fazer. E aí no Brasil ele vai conseguir essa documentação. Vai precisar de uma cópia autenticada do seu passaporte, de um comprovativo de morada, que é o comprovante de residência também do país que você mora, e sua certidão de nascimento e documentos também desses seus ancestrais até chegar nesse dia sefardita. Aí vou precisar, imagina, é meu tataravô, vou ter que apresentar uma certidão de nascimento do meu tataravô? Depende do caso, tá? Normalmente não precisa, eles aceitam quando você já tem um parente que fez, ou então se você apresenta ali dados pertinentes daquele ascendente, com que ele foi casado, que ano ele nasceu, essas coisas dá pra gente ir descobrindo, tem até uns aplicativos que auxiliam nisso. Então, eu, por exemplo, tô com um caso agora de uma cliente que ela mora na Coreia do Sul. É bem inusitado, né? E é até difícil a nossa comunicação por causa do fuso, é muito louco. Essa cliente, ela me contratou pra fazer essa árvore genealógica e dar entrada no SIL pra ela, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente dá a entrada nesse processo, no caso dela também, ela não tinha absolutamente nenhum familiar que já fez a parte do SIL, então ela tá fazendo isso sozinha. No caso dela, como era uma parente muito distante de judeu-sefardita, mas a gente tem toda a linha genealógica, não vamos apresentar todas as documentações, mas vamos apresentar ali dados que comprovem qual a relação dela com aquele familiar lá bem antigo. Como eu falei, esse processo no SIL está demorando bastante, então depois disso, depois que você tivesse certificado realmente emitido pelo SIL ou pela CIP, que é do Porto, como eu falei no início do vídeo, você vai caminhar agora para dar entrada no seu processo de nacionalidade na conservatória, tá? Basicamente, quando você apresenta esse pedido à conservatória, você vai fazer um requerimento dirigido ao ministro da Justiça, vai apresentar uma certidão de nascimento inteiro teor também, que tenha sido emitida pelo menos 1 ano, quer dizer, na verdade, no máximo 1 ano, e também seu certificado de antecedentes criminais e seu documento de identificação. Pode ser seu passaporte, pode ser seu RG do Brasil, tem que estar, né, autenticado e também apostilado pela Convenção de Haia para ter validade em Portugal, tá bom? Esse processo na conservatória tá durando mais ou menos em torno de 2 anos. Ou seja, a gente tá falando aí de um processo que no total pode demorar até uns 4 anos. Então é um processo muito longo. Às vezes, de repente, é até mais fácil você vir com visto adequado para Portugal, morar aqui 5 anos e depois solicitar a sua nacionalidade. Também é uma opção, né? Então tem que verificar aí o que é melhor, tá? Em termos de tempo. Nacionalidade, nunca você pode solicitar a sua nacionalidade com muita pressa. Porque é um processo demorado, não é só você no mundo que quer ser português, tem um monte de gente querendo. Então, tem uma linha cronológica de entrada de processos, são muitas demandas, não tem funcionário suficiente na conservatória, então realmente demora. No entanto, o bom da nacionalidade via judeu-sefardita é que você não tem o limite de gerações, diferente se fosse até, né, um avô seu ou um bisavô português. Nesse caso, se fosse ali diretamente alguém português na sua família, você só pode solicitar até neto. Judeu-sefardita não há limite de gerações, não pode ser uma parente assim, lá de anos e anos e anos e anos atrás. Se comprovar que você é realmente descendente dele, você já tem direito. Em relação aos valores, basicamente, o valor da parte do SIL pode variar, pode ser até 500 euros, dependendo do caso. Então pode ser um valor entre 250 euros e entre 500 euros. Já na segunda parte, que é a fase da conservatória, o valor da taxa é 250 euros.
Só que aí vem uma questão muito importante sobre a parte da segunda fase, que é da conservatória. Teve uma alteração recente na lei em que, a partir dessa alteração, é necessário também comprovar um vínculo com Portugal, tá? Eu tô com casos já que foi dada entrada após a alteração dessa lei na conservatória. Só que, gente, Portugal tá entendendo muito, tá? Na verdade, os conservadores estão entendendo muito que vínculo com Portugal para países da comunidade de língua portuguesa, né, países CPLP, falar a língua portuguesa já é um vínculo com Portugal devido ao nosso histórico de colonização e tudo mais. Então, essa parte subjetiva da análise com vínculo de Portugal é uma análise muito criteriosa que não adianta eu ficar aqui dando X e Y opções. Tem que analisar o caso. Então, tem que verificar se você já teve viagens reiteradas para Portugal, se você é cidadão brasileiro, né, obviamente fala a língua portuguesa, se você tem documentação em Portugal, se você tem algum imóvel aqui em Portugal, se você se existe já, você já possui, sei lá, pessoas que moram aqui, um amigo, um parente, tem que verificar um monte de coisa. Então não dá pra eu te dizer que é o certo. O caminho é esse e faz dessa forma e ponto final. Infelizmente, né, às vezes o direito ele é muito amplo e o legislador, quando faz determinadas leis, não se atenta a determinados olhares críticos, né, e necessidades do dia a dia que a gente precisa na prática solucionar. A gente não tem às vezes acesso a isso. Então nem a conservatória sabe dizer muito bem como é que tá isso. Tô com alguns casos na conservatória e óbvio que tendo resposta sobre isso eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Então podem aproveitar para colocar aqui nos comentários todas as dúvidas de vocês sobre essa parte do vínculo com Portugal. Posso fazer um outro vídeo entrando mais nesse assunto para não ficar também muito extenso, muito longo, tá? Uma questão histórica muito legal de se tratar, que às vezes, de repente, vocês são descendentes de judeu sefardita e nem sabem, é que por que Portugal, né, concede essa nacionalidade aos descendentes de judeu sefardita, independente de qual grau você tinha de parentesco com esse sefardita? Por conta de um contexto histórico. Para quem não sabe, Belmonte é uma região, inclusive eu moro mais ou menos perto de Belmonte, eu moro no Fundão, que é interior de Portugal, perto da Serra da Estrela, próximo ali à Espanha, né, a fronteira. E Belmonte é a cidade de Pedro Álvares Cabral. Lá tinha muito judeu, há muitos anos atrás. Esses judeus foram perseguidos por conta de questões religiosas. Então, esses judeus, eles eram muito perseguidos há muitos anos atrás, principalmente na região de Belmonte, que é onde tem muito descendente de judeu sefardita. Óbvio, né, esses judeus sefarditas fugiram daquela região, e principalmente de Portugal, para outros países, por causa dessa perseguição. Então, é como se fosse um perdão que Portugal está concedendo, digamos assim, é mais ou menos isso, né? Então, por conta disso, por conta dessa perseguição, por questões religiosas, anos atrás, ali na região de Belmonte, onde tinham muitos judeus sefarditas em Portugal, foi que teve essa questão, essa facilidade, né, para os judeus, facilidade entre aspas, porque é burocrático, como vocês viram, mas essa facilidade para que os judeus, parentes de judeus sefarditas e descendentes tenham acesso à nacionalidade portuguesa, independente do grau de parentesco, tá bom? Bom, eu acho que falei bastante já nesse vídeo, vou deixar aqui para fazer um próximo vídeo respondendo as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Lembrando que qualquer coisa, segue lá no Instagram, @GabrielaBandeira de Sá, não deixa de se inscrever aqui nesse canal, tá bom? E também, gente, comenta, se inscreve, curte, dá like e até a próxima, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!